Em uma frase só, não vale o risco. Fala pessoal, bem-vindos mais um episódio do Vascular Vibes. E essa semana de abril é uma semana muito especial. Sabe que dia que tem importante dessa semana? Essa semana tem o dia de conscientização do álcool. Sim, no dia 10, tá? É celebrado sempre na primeira quinta-feira do mês, né? Então, a gente celebra no dia 10 essa... É primeira ou segunda? Peraí, volta. Dia 10 é segunda. Hoje é... É segunda. Segunda? É segunda, dia 10 é segunda. Então vamos lá de novo. Bem-vindos, pessoal, mais um Vascular Vibes. Estamos aqui, eu, Mirna, o Afonso aqui do meu lado. Tudo bem? E o tema dessa semana é especial, porque essa semana aqui, que é a segunda semana do mês de abril, é uma semana especial, porque tem um evento muito importante. Essa semana é a semana de conscientização do álcool. Então o que a gente tem que pensar? Galera, tem muito detalhe em relação à ingesta alcoólica, né? É, porque é uma coisa muito secular, né? Começou desde o início, né? Todas as populações sempre têm esse consumo, né? Seja de qualquer tipo de bebida alcoólica, tudo estava envolvido naquilo, né? E a bebida alcoólica tem esse fator de celebração, né? Desde a Grécia Antiga tem aqueles conceitos de uso de ingesta de alimentos alcoólicos junto com eventos sociais, né? Desde da ideia de elaboração de vinho, né? Que é desde a Idade Antiga. Depois, com o passar dos anos, cerveja e outros tipos de bebidas alcoólicas. Então é muito entremeado na nossa cultura, mas, né, eu acho legal porque existe um fator cultural muito importante, porque existe uma crença de que especialmente o vinho tem um efeito positivo. Deveria ser sempre consumido todos os dias, O que acontece é o seguinte, o que a gente tem de estudo real sobre isso daí? Tem uma coisa que eles chamam de paradoxo francês. Sim. Que um dos países que tem alimento mais gorduroso e uma das maiores taxas de tabagismo, de cigarro, é um dos países que tem a menor taxa, menor incidência, menor ocorrência de doença do coração, que é a França. Sim. E daí o que acontece? Por que acontece isso? Um dos fatores que pode ser descrito, pelo menos é o que eles falam lá, é que você tem uma alto consumo de vinho, né? E daí o que acontece? Usam muito o argumento de falar que tem um efeito antioxidante pelo uso do vinho moderado e tudo mais. Só que isso não tem um consenso tão grande assim nos estudos. A gente tem que ter uma evidência científica. Quando a gente fala da França, eles fumam muito, né? Eles consomem muita gordura porque todo mundo sabe qual que é o segredo de uma boa comida francesa: manteiga, manteiga e manteiga. Então é extremamente gorduroso. É saboroso? É, porque tem muita gordura. Quanto mais gordura, mais saboroso fica o alimento. Só que a gente sabe que tem outros efeitos relacionados a isso, né? É outro tipo de estilo de vida. É uma população que anda mais a pé do que de carro, isso né? É verdade. A gente tem outros fatores e esses fatores talvez eles possam alterar mais essa baixa incidência do que o consumo de álcool. E aí um fato muito interessante, né? A gente fala isso por causa do resveratrol, né, que tem no vinho, né? Que lá na casca da uva tem essa substância, o resveratrol é um excelente antioxidante e que melhora isso. Mas agora eu quero dizer verdadeiro, você sabe quanto de vinho a gente teria que tomar por dia para ter uma quantidade de resveratrol que fizesse efeito benéfico no nosso organismo? Senta antes de ouvir, pessoal. Você precisaria de 2.000 litros de vinho por dia para pegar uma quantidade minimamente aceitável de resveratrol. Ou seja, não vai rolar. Não vai rolar. Então, quando a gente faz estudos laboratoriais para a gente usar o resveratrol e ele mudar a minha parte cardiovascular, eu tenho que chegar nessa dose. Para eu chegar nessa dose bebendo vinho, eu teria que beber tudo isso. Então, será que aqui
tem outro fator interferindo, é por isso que a gente não pode bater o martelo e falar assim pra vocês, ó, ingira uma tacinha de vinho por dia, todo santo dia. Agora vem Não. aquela outra coisa, pessoal. O que que é uma quantidade o que que é uma dose baixa, o que que é uma dose moderada, o que que é uma dose alta de ingesta alcoólica, né? A quantidade de bebida, de ingesta alcoólica que a pessoa pode ter varia de homem para mulher, né? Sim. Então o que a gente considera? A pessoa do sexo feminino, ela tolera um pouco menos a quantidade de álcool que o sexo masculino, tá? Isso porque a gente tem menos massa muscular que eles e a gente tem um defeitinho também que uma das nossas enzimas, né, do estômago, ela metaboliza o álcool de forma diferente dos homens. Então a gente fica, vamos dizer assim, bêbadas, né, com uma dose Mais pequenininha, mais rápido, e o homem precisa de uma dose um pouquinho maior, ele é mais resistente, vamos dizer Uma assim. dose uma substância alcoólica é considerada como algo em torno de 30 ml, tá? Sim. E daí o que acontece? Que vai dar mais ou menos 10 gramas de álcool. Aí tem que ver o tipo de bebida que vocês estão tomando, né? Que vocês lembram, tipo assim, a gente tem cachaça com 50% de álcool, a gente tem vinho com 8%, depende do que vocês estão ingerindo, mas na média isso daí vai dar uns 10 gramas de álcool. Daí o que acontece? É entendido como um consumo até moderado, entre até 2 doses, que seria 60 ml, Para o homem. Para homem, e para uma mulher, dose. até uma dose por dia, tá? Só que daí o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: além dessa variação por sexo, também tem variação por raça também. Sim. É ruim, a gente não tem nada a ver com, não estamos pensando em nada de discriminativo, nada assim. Mas o que tem de diferença é o seguinte: algumas raças têm uma quantidade de enzimas para poder manipular o álcool, para degradar o álcool, né? para metabolizar o álcool de uma forma menor que outras. Tanto é que assim, é muito comum a gente ver isso. Quem já teve aquele amigo de descendência nipônica, né? Ou japonês, ou chinês, ou coreano, independente Tomou de qual área. Um golinho assim já ficou E começou a vermelhão. ver elefante voando, né? Isso acontece por quê? Porque ele tem geralmente o asiático, no geral, Sim. ele tem uma menor degradação do que a gente chama de aldeído, né? O álcool, ele é degradado numa coisa chamada aldeído, e o aldeído depois é transformado em, se eu não me engano, não é em gordura, acho que é em algum tipo de açúcar, né? Não lembro mais. E daí o que acontece? Essa degradação do aldeído, que ele é muito mais agressivo para o sistema nervoso central, para a cabeça, do que o álcool, né? Desculpa. O álcool, ele vira uma coisa muito mais agressiva que é o aldeído, e esse aldeído depois ele é degradado em açúcar, tá? Por isso que álcool engorda brutalmente. Sim. Só que daí o que acontece? Se a pessoa tem uma dificuldade de transformar do aldeído para alguma outra coisa, tipo açúcar, o que acontece? Ele fica com muito aldeído na cabeça. E é isso que deixa o cara surtado. Sim. Louquinho e fazendo coisas loucas, tá? Mas aqui é muito interessante a gente classificar todas as etapas, porque eu sei que vai ter muita gente que fala assim, mas eu não sou um bebedor moderado, porque eu não tomo uma dose todo dia. Mas eu também não sou uma pessoa descontrolada que toma 7 doses por dia, que aí já vai ser um consumo muito alto de álcool. Mas sabe o que vocês que estão aí atrás são? Bebedores eventuais. É aquela pessoa que sai na festinha e volta arrastado para casa. Não necessariamente todo mundo, né? Por favor, a gente não pode generalizar nunca. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Esse bebedor eventual pode ter impactos muito maiores pela ingesta em bolos, em grande quantidade, do que uma pessoa que pode ter até o quadro eventual, ou, idealmente, a pessoa que não tem esse impacto, né? Isso é tão interessante que a gente deveria ensinar isso para os adolescentes e para todo mundo que está começando na vida, para não começar essa ingesta e não fazer essas ingestas, porque isso é muito comum em festa de adolescente. Por quê? O bebedor eventual, para vocês terem uma ideia, ele tem mais risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, de infartar, de arritmia, várias coisas, problemas circulatórios na perna,
aneurisma e várias coisas do que aquela pessoa que consome uma dose por dia. Olha que interessante. E outra coisa, quando é feita essa ingesta de uma forma mais intensa e mais contínua, você começa a ter lesões na cabeça. Sim. Você começa a ter a falta de algumas vitaminas, como por exemplo, diminui ácido fólico, diminui a vitamina B12, diminui várias outras coisas do complexo B, por exemplo, e a pessoa começa a ter algumas alterações neurológicas até mais graves e que podem dar sequela, como por exemplo alguns quadros de demência, a demência alcoólica. Tem uma doença que é a doença de Wernicke, né? A doença de Wernicke-Korsakoff, que ela é a demência secundária ao álcool. A pessoa começa a ficar até limitante. Eu já tive a experiência ruim de ter que lidar com pacientes que chegam a ser dependentes de cadeira de rodas por causa disso. Sim, né? Muito grave. Então, assim, a forma como a gente ingere é muito importante entender essas diferenças para entender os riscos que a gente está trazendo. Mas uma coisa que é interessante é assim, a gente não orienta que, como não tem estudo comprovando que esse efeito benéfico ele realmente é verdadeiro, a gente orienta que não ingira nada. Resumindo, foge dessa coisa. Exatamente. Vai te dar mais problema do que te ajudar. Se você não bebe, não ingira nada e não estimule seu amigo que bebe a começar a beber. E se o amigo parou de beber, não estimule ele a voltar. Ele tá fazendo do jeito certo, aquilo é o mais seguro para a saúde dele. Agora, as pessoas que ingerem altos níveis, elas têm que parar. E esse bebedor que a gente falou, eventual, né, que vai na festa e bebe todas e volta arrastado, né, toma tudo que puder, ou às vezes já tá tão resistente que não volta arrastado, mas toma um fardo de cerveja sozinho, sei lá quantos litros de caipirinha. Isso daí tá trazendo malefícios graves para sua saúde. Tem um impacto que pode acontecer na fase aguda, que pode ter uma lesão, por exemplo, no fígado. A gente consegue perceber, se a pessoa colhe exame de sangue, por exemplo, logo no dia seguinte, vai ter visível destruição de célula do fígado. A gente consegue ver isso em exame simples. Né? Que mais? A médio e longo prazo, essa pessoa vai ter outros tipos de alteração. Vai ter uma piora do padrão do coração, pode levar a insuficiência cardíaca, pode levar arritmias, pode levar a doenças neurológicas, pode levar a deficiências nutricionais. A pessoa pode começar a ter falta de possibilidade de segurar, por exemplo, a proteína dentro do sangue. Então a pessoa começa a ter, por exemplo, aquelas barrigas d'água. Sim. Né? Desenvolver são coisas graves. Isso, desenvolver doenças hepáticas a longo prazo, viu? Principal causa, perder o fígado e câncer. É uma coisa que traz muito risco de câncer, tá? O álcool tem uma relação grande com o câncer de esôfago, que é a estrutura que liga a boca ao estômago, câncer de cólon, que é o final do intestino, tem câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de cabeça e pescoço dessas regiões de também. De boca, de laringe. Sim, todos esses tipos de câncer. E é uma coisa que a gente tem que... É uma coisa total e completamente evitável. Não vou te falar que é fácil, mas é uma coisa que é muito importante e você pode salvar a vida de um parente se você conseguir tirar ele do álcool. Sim, e talvez seja uma forma da gente tentar ressignificar as nossas comemorações, né? Hoje existem muitas bebidas alternativas sem álcool para ter a mesma coisa. Champanhe sem álcool para poder estourar, cerveja sem álcool. A gente tem, né, o suco de uva integral para substituir o vinho, né? A gente tem muitas alternativas para serem usadas, tá? E puxando agora a sardinha para o nosso lado, né? Falando um pouquinho das nossas doenças em específico, né? Sim, a gente pode ter uma relação aí, principalmente, né, com pacientes que têm entupimento das artérias, tá bom? Nenhuma dose é segura, tá? Lembra que a gente sempre diz isso. Mas a gente sabe que um consumo leve de álcool, só que ele tem que ser obrigatoriamente associado à caminhada e uma dieta que a gente chama de dieta do Mediterrâneo. Que é a dieta anti-inflamatória. Isso. Essa doença periférica que eu tô falando é a artéria. A artéria é aquele sangue que é o cano d'água, é o que sai do coração e leva comidinha para todas as partes do corpo. Então ele é o cano d'água dali, é a artéria. A artéria vai juntando plaquinhas ali, seja porque você fuma, seja porque você
tem um fator genético para isso, seja porque você tá obeso, seja porque você é sedentário, seja porque tem diabetes ou outras doenças, e entope. Então não chega mais água na sua perna. Quando a gente fecha a torneira e não chega água, aquela parte morre, você sente fome. Então quando você tá caminhando ali, ó, e você precisa de sangue, a perna dói porque não tem o sangue necessário para continuar fazendo o movimento. Então, não é só uma dose leve de álcool. Eles associam isso com fazer exercício físico, com uma dieta maravilhosa que é a dieta do Mediterrâneo. Se vocês não conhecem, já procura no Google, porque é uma dieta fantástica e a gente já falou muito aqui sobre ela, tá bom? Pode olhar os nossos outros vídeos que tem muito sobre isso. Então, assim, aí agora vamos ser o advogado do diabo. Será que realmente muda esses pacientes? Não é só a dieta e o exercício físico e o álcool não tem tanto efeito assim? Então, é uma coisa pra gente poder pensar. Resumindo, não vale a pena. Na real é isso. Com certeza. E uma coisa importante. Você que tá assistindo esse vídeo, tem aquele colega que você acha que tá abusando um pouquinho na quantidade, vamos cuidar dos amigos. Manda esse vídeo pra ele. Manda esse vídeo pra ele, que tem muita coisa pra ajudar. O álcool ele tem impacto até em violência doméstica. Tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente consegue salvar uma família, salvar uma vida tendo esse tipo de cuidado. Sim. Manda esse vídeo para aquele teu amigo que você sente tá tendo algum probleminha em relação a isso. Sim. E não deixa de deixar seu like, se inscrever, curtir o canal. E tem alguma dúvida sobre o tema, a gente não abordou, você gostaria de mais esclarecimento? Coloca nos comentários aqui embaixo. Que a gente vai esclarecer tudo para vocês, tá bom? E até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau.